But if you latch on to the truth I'm sharing this morning, Mas se você conseguir realmente agarrar a verdade que eu estou compartilhando nessa manhã, you will see it's the basis for your freedom in Christ. você vai descobrir nela a base para a sua liberdade em Cristo. And let me start by sharing a parable. E eu quero começar compartilhando com vocês uma parábola. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus, nosso Senhor. A escravidão foi abolida nos Estados Unidos pela 13ª emenda à Constituição em 18 de dezembro de 1865. Quantos escravos havia no país no dia 19 de dezembro? Na realidade, nenhum. Mas muitos ainda viviam como se fossem. E fizeram isso porque nunca souberam da verdade. Outros souberam e até acreditaram que estavam libertos, mas escolheram continuar vivendo como sempre lhes fora ensinado. Muitos fazendeiros ficaram preocupados com a emancipação. Estamos arruinados. A escravidão foi abolida. Perdemos a batalha para manter os nossos escravos. Mas o seu principal porta-voz respondeu astuciosamente: não necessariamente. Enquanto essas pessoas pensarem que ainda são escravos, a proclamação da emancipação não tem nenhum efeito prático. Vocês já não têm direito legal sobre elas, mas muitos não sabem disso. Impeçam que os seus escravos descubram a verdade e o seu controle sobre eles nem será contestado. Mas e se a notícia se espalhar? Não se apavorem, temos outro trunfo em nossas mãos. Talvez não seja possível impedir que elas ouçam a notícia, mas podemos impedir que a entendam. Não é à toa que me chamam o pai da mentira. Ainda temos o potencial de destruir o mundo todo. Apenas digam-lhes que entenderam mal a 13ª emenda. Falem que eles serão libertos, mas que não já estão livres. Fala que eles serão libertos, não que já estão livres. A verdade que ouviram é apenas uma verdade posicional, não é uma verdade concreta. Algum dia, talvez eles recebam os benefícios, mas não agora. Mas eles esperam que digamos isso, não acreditarão em nós. Então escolha alguns dentro deles que sejam persuasivos e que estejam convencidos de que ainda são escravos e deixem que falem por vocês. Lembrem-se, a maioria desse povo recém-liberto nasceu na escravidão e viveu assim a vida toda. Tudo o que temos que fazer é enganá-los para que continuem pensando como escravos. Enquanto eles continuarem a fazer o que os escravos fazem, não será difícil convencê-los de que devem ainda ser escravos. Manterão sua identidade de escravos devido às coisas que fazem. No momento que tentarem professar que já não são escravos, é só cochichar em seus ouvidos: como você pode pensar que não é mais escravo se ainda está fazendo o que os escravos fazem? Afinal, temos a capacidade de acusar os irmãos dia e noite. Anos depois, muitos escravos ainda não tinham ouvido a maravilhosa notícia de que haviam sido libertos. Por isso continuaram a viver da mesma maneira que sempre viveram. Alguns escravos ouviram as boas novas, mas avaliaram a notícia de acordo com aquilo que estavam fazendo e sentindo no presente, raciocinando: ainda estou vivendo em cativeiro, fazendo as mesmas coisas que sempre fiz. Minha experiência me diz que eu não devo ser livre. Estou me sentindo da mesma maneira que me sentia antes da proclamação. Portanto, ela não deve ser verdade. Afinal, os sentimentos da gente sempre dizem a verdade. Assim, continuaram a viver de acordo com o que sentiram, não desejando ser hipócritas. Um antigo escravo, todavia, ouve a boa notícia e recebe com grande alegria. Ele confere a validade da proclamação e descobre que o decreto se originou da mais elevada de todas as autoridades. Não apenas isso, mas custou àquela autoridade um preço pessoal tremendo, pago de bom grado, a fim de que os escravos pudessem ser libertos. Como resultado, a vida desse escravo foi transformada. Ele raciocinou corretamente
que hipocrisia seria crer nos sentimentos e não na verdade. Quando ele resolveu viver por aquilo que sabia ser a verdade, suas experiências começaram a mudar de forma drástica. Ele percebeu que o seu antigo amo não tinha autoridade alguma sobre ele e não precisava mais ser obedecido. Ele passou a servir alegremente aquele que o libertou. O Evangelho é a proclamação da emancipação para todo pecador que está vendido à escravidão do pecado. Toda pessoa que vem a esse mundo é morta em seus pecados e delitos, e é por natureza filha da ira. As boas novas são que nós, que já somos cristãos, não somos escravos do pecado. Estamos agora vivos em Cristo e mortos para o pecado. Fomos libertos em Cristo. Já não somos pecadores nas mãos de um Deus irado. Somos santos nas mãos de um Deus amoroso. Somos filhos de Deus, perdoados, justificados, redimidos e nascidos de novo. Podemos não sentir que é assim, podemos não agir como se fosse assim, e outros podem nos dizer que não somos, mas já fomos santificados em Cristo e estamos sendo santificados nele. Quando éramos escravos do pecado, não podíamos nos libertar. E agora, como crentes, não podemos fazer por nós mesmos o que Cristo já fez. A falta de entendimento do que Cristo já realizou tem feito que muitos cristãos vivam tentando desesperadamente tornar-se alguém que já são. Por outro lado, algumas pessoas estão alegando uma perfeição que ainda não foi concretizada. Se queremos amadurecer em nosso relacionamento com Deus, precisamos entender a diferença entre o que Cristo já realizou por nós e aquilo que ainda precisa ser feito. Precisamos também conhecer que parte Cristo tem na nossa santificação e qual é a nossa participação. I really don't know how better to state that. Eu não sei como dizer isto melhor do que foi dito agora. That is the dilemma that most Christians find themselves. Este é o dilema onde a maioria dos cristãos se encontram. The moment we were born again, No momento em que nós nascemos de novo, we were new creations in Christ. nós já fomos feitos novas criaturas em Cristo. We were a bondservant to sin. Nós éramos escravos do pecado Now we're bond slaves of Christ. e agora nós somos escravos de Cristo. But you have to know that. Mas você tem que saber isto. Satan can't do anything about your position in Christ. Satanás não pode fazer nada a respeito da sua posição em Cristo. But if he can get you to believe it's not true, Mas se ele puder fazer com que você acredite que não é verdade, you will live as though it's not true. você vai viver como se não fosse verdade. John Stott said, O John Stott disse: in practice, we should constantly be reminding ourselves who we are. na prática nós devíamos estar constantemente nos lembrando quem nós somos. We need to talk to ourselves and ask ourselves questions. Nós temos que falar conosco mesmo e fazer perguntas para nós mesmos. Don't you know? Você não sabe? Don't you know that you have been united to Christ Você não sabe que você foi unido com Cristo in his death and resurrection? na sua morte e ressurreição? Don't you know that you have been enslaved to God Você não sabe que você foi feito escravo de Deus and committed yourself to him? e entregue totalmente a Ele? Don't you know these things? Você não sabe estas coisas? Don't you know who you are? Você não sabe quem é? We must go on pressing ourselves with these questions Nós temos que sempre nos pressionar com essas perguntas, until we can firmly reply, até que nós possamos firmemente responder: yes, I do know who I am. sim, eu sei quem eu sou. I'm a new person in Eu Christ. sou uma nova pessoa em Cristo. And by the grace of God, I shall live E accordingly. pela graça de Deus eu vou viver de acordo com isso.